e a vida vai melhorar. Olhe no Evangelho o que realmente ama. Vocês são meus filhos, portanto são todos irmãos. Abracem com amor, abrindo o coração, pois todos merecem perdão. Caridade é dor, caridade é amar. Agora vamos trabalhar, que um dia eu vou me buscar. Quando aprenderes a amar, a casa é sua, comigo vamos morar. Vinde, alma caridosa, a quem tem fome alimentar, dai o pão e uma rosa, para conquistar com amor e humildade, revestida da coroa, vestida de caridade, ouve a Jesus Cristo assim falou, se despe de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, transforma pães em rosa. Simples Maria, vem, pequena Rosa Isabel de Aragão, transforma cores em rosas. Simples Maria do Senhor, fazei o instrumento de vossa ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, aquecer, consolar, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, fui dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
irmãos agora vão ficar aqui com essa dupla maravilhosa, né? Carlos e Carlene nos bastidores, a nossa queridíssima Laís, né? Escondidinha, fazendo o trabalho dela. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, Manel. Boa noite especial para você, meu irmão, e a todos que se fazem presentes, né, no Ismael, tanto os médios quanto os nossos irmãos que estão indo para fazer os tratamentos, né? Quem está indo para conhecer a casa, né? Quem está retornando a casa, né? Que Deus abençoe, sejamos nós muito bem-vindos, né? Boa noite também. E bem-vindo também os nossos irmãos espirituais que estão conosco, por algum motivo, né, seja ele qual for, mas que a gente sabe que estamos sendo amparados por Deus, né? Vamos iniciar hoje mais um trabalho, mais um tratamento e um estudo, né? Aqui pelo Pronto-Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves. Mas antes a gente tem que passar aqui alguns informes, alguns comunicados e avisos, né? Um deles é orientar com relação ao uso das máscaras, né? Que tem que ser usadas corretamente, desde que elas cubram o nariz e a boca, né? Porque infelizmente a pandemia ainda não acabou e a gente sabe que a gente deve ter esse cuidado, não só com a gente, mas com o próximo também. O outro aviso para a gente repassar é com relação às fichas, certo? Elas vão ser chamadas, né, numa a uma, tá certo? Então, se houver uma espera maior, não se preocupe, principalmente no início, porque os médios vão fazer o tratamento também, cada um deles, e depois vão ser chamadas as fichinhas, tá certo? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre o tema de hoje, que é as causas anteriores das nossas aflições, por que que a gente sofre hoje, né? Por que que a gente tem esses altos e baixos nas nossas vidas, tem um porquê, né? Não é como muitas vezes a gente chega a ter esse pensamento, não é um castigo de Deus, não tem nada a ver, né? A gente vai poder conversar e compreender bem isso hoje com a nossa irmã Carlene. Boa noite, Carlene, seja muito bem-vinda mais uma vez. É com você o espaço, a palavra. Tenha um bom trabalho, viu? Boa noite, meu guia espiritual. Boa noite a Emanuel, né? Sempre carinhoso com a gente. Boa noite a todo mundo que está aí no Ismael. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos também, os espíritos que vieram para ser tratados, né? É muito importante a gente lembrar sempre disso e não esquecer, né? Que quando a gente está reunido, principalmente num trabalho desse, todas as vezes que a gente abre o Evangelho, todas as vezes que a gente está falando, né, da Boa Nova, muitos irmãos são socorridos, muitos irmãos são atendidos, né? E aí no salão mesmo, né? Principalmente aí no salão. O atendimento da espiritualidade é todo no salão. Só aqueles espíritos mais endurecidos, né? Aqueles espíritos mais resistentes, é que precisam ir para dentro das salas de desobsessão. Mas isso depende também, e isso também é uma responsabilidade nossa, né? A atenção, a fé, né? A nossa contribuição da compreensão de estar nesse momento vivenciando isso, né? Eu sei que a gente deixa muitas coisas, né? Muitas vezes para ir ao centro, para estar no centro, para fazer uma atividade espiritual, mas é importante que a gente esteja realmente presente, né? Para que nós sejamos beneficiados, aquilo que nós viemos buscar da melhor maneira chegue até nós, e a espiritualidade percebe isso, né? Entende isso e nos auxilia. E esses espíritos que estão conosco, né? Que nós trouxemos para esse momento, que estão necessitados, e os que são trazidos também para o dia do atendimento, porque tudo tem um dia e uma hora programada. Às vezes, uma reunião mediúnica, a gente pensa que as coisas acontecem de pronto, mas muitas vezes elas são reuniões programadas muito, muito e muito tempo antes, né, pela espiritualidade. Então, a gente deve muito respeito a esse momento e muita consideração, né, a todo o trabalho da espiritualidade.
Então, hoje é segunda-feira, a gente vai conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 5, né? Começando aí, na verdade, nesse capítulo 5, as bem-aventuranças, que começam com bem-aventurados os aflitos, né? Posto que serão consolados. Essas são as promessas que Jesus nos traz. E muito importante para nós, né, nesse momento de muitas turbulências na nossa vida, de muitas tribulações, muitas dores, muitas aflições, para que a gente possa compreender, né, o motivo de tanta dor às vezes, de tanto sofrimento, de tantas diferenças, né, de quantas barbaridades também que acontecem, para que a gente, compreendendo, a gente se acalente um pouco mais, né? A gente não procure culpados das nossas dores, e a gente entenda que se nós passamos por essas dificuldades, por essas aflições, né, isso é resultado das nossas atitudes. Se não no presente, né, pelas nossas imprevidências, pelas nossas más escolhas, né, pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições, que são inúmeras ainda, por acontecimentos do pretérito, né? Por atitudes, por infração das leis divinas, por erros cometidos por nós em outro momento. Então, isso é muito importante para que a gente entenda a nossa parte nesse processo, para que a gente não ache que tudo, a responsabilidade está em Deus, né? Muitas pessoas chegam na casa espírita e não conseguem ter responsabilidade nem mesmo com o próprio tratamento. E, normalmente, nós pedimos para que as pessoas venham sequencialmente, né? Dia após o outro, se não puder, dê um espaço de tempo, mas elas venham sempre... Alô? Carlinhos? Deu uma falha aí, foi? Enfim, que venham sequencialmente, né? Porque isso é responsabilidade nossa. O tratamento é nossa responsabilidade. Então, as pessoas chegam e dizem assim, não, mas Deus é bom. Ele ajeita, mas Deus é bom. E ele já fez a parte dele. E nos dá condições de estarmos aqui, de vivermos a nossa vida e tocarmos a nossa vida. E a nossa parte? E a nossa responsabilidade? Deus é poderoso, né? Deus é infinitamente poderoso, infinitamente bom. Mas a nossa parte, Deus não pode fazer por nós. É a nossa parte, a nossa responsabilidade, né? Então, isso faz parte justamente da gente entender qual é a nossa posição na vida. Existem coisas que somos nós, né? Se responsabilizar pela própria vida evita uma série de problemas, né? E também de sofrimentos. Entendendo que esses sofrimentos, eles ocorrem por conta das nossas imperfeições, né? Por nós sermos ainda esses espíritos extremamente endurecidos ainda, referente às leis de Deus, referente a essa bondade, a essa justiça divina, né? Quando a gente fala a respeito do Evangelho, por vezes nós queremos dar as costas, né? Eu contava certa vez aqui a história de um rapaz que, enquanto estava doente, ele aceitava muito bem a boa nova, ele aceitava os conselhos da mãe, ele aceitava as orações, ele rezava, ele fazia o Evangelho. Mas quando se colocou de pé, quando ficou bom, ele dizia que isso era coisa de velho, isso é coisa de gente que vive na igreja, isso não é coisa para mim, eu tenho que viver a vida, né? Então, às vezes, a gente tem conceitos muito distorcidos, e por isso mesmo nós trazemos sofrimentos para a nossa vida, por conta desses pensamentos, às vezes, equivocados, dessas atitudes equivocadas que a gente tem em relação à nossa vida, né? Então, muitas das dificuldades que nós temos, a espiritualidade diz que é diante da nossa conduta hoje, né? Nós vimos na segunda-feira anterior, as causas atuais das aflições, né? Essas aflições, esses sofrimentos voluntários que nós nos imputamos, por conta justamente dessa nossa má conduta, da nossa imperfeição, da nossa imprevidência, né? Da nossa imprudência, das nossas más escolhas.
Quantas vezes ao longo da vida nós paramos e dizemos assim, não, mas se eu não tivesse tomado aquela atitude naquele momento, as coisas teriam sido diferentes. Não, mas se eu tivesse pensado um pouco melhor e não tivesse agido assim, as coisas seriam diferentes. Então, isso faz a gente entender que os responsáveis pela nossa vida somos nós mesmos, né? Então, quando em algum momento da vida nós entendemos que nós não demos causas àquelas dores, nós não entendemos que nós demos causas a essas aflições. Então, muito provavelmente é porque nós demos causa em outra vida, né? No nosso passado, visto que nós somos espíritos imortais, é nisso que nós acreditamos, né? Que nós acreditamos na pré-existência do espírito, então nós já tivemos uma série de vidas anteriores, então nós terminamos infringindo as leis de Deus, nos equivocando, cometendo atos errados, né? E criamos débitos com essa lei. Então, não necessariamente, quando nós nos equivocamos, nós temos que reparar isso imediatamente, e nem sempre é assim, né? A misericórdia divina é tão grande e entende que nós somos tão frágeis que muitas vezes divide parceladamente as nossas dores, né? Os nossos erros. Mas é certo que, em algum momento, isso vem até nós, isso chega até nós, né? Porque uma coisa, como dizem aí, o plantio é livre, mas a colheita, aí nós vamos ter que fazer. Então a gente escolhe o que plantar porque nós temos livre-arbítrio. Então nós escolhemos, nós fazemos escolha. Então tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós lançamos para o universo, em um dado momento a nós retorna, né? Então nós vamos começar aqui justamente falando nessas causas anteriores das aflições, para que a gente entenda de uma vez por todas, né? Por que é que algumas coisas acontecem conosco? A gente está vendo aí uma série de acontecimentos, uma série de desastres, né? Com muitas mortes. Nós estamos, ainda não saímos de uma pandemia e nós já temos uma outra aí aparecendo, uma outra cepa do vírus aparecendo, uma gripe aí, né, vigente, atingindo aí praticamente todas as pessoas que estão próximas a nós. E a gente está vendo isso muito sério, né, de uma maneira muito séria. Então, por que é que essas coisas acontecem? Por que é que algumas pessoas já nascem com determinados tipos de problema? Por que algumas pessoas nascem com determinadas incapacidades, seja físicas, seja mentais, né? De onde vem isso? Aonde estaria a justiça de Deus, né? Se nós não temos, se nós não acreditássemos nas vidas anteriores, né? Na reencarnação, então onde estaria a justiça de Deus? Né? Em alguém que foi formado no momento que veio a esse mundo, se ele não teve uma vida pré-existente, se ele nada fez que justificasse que ele sofresse, né? O que é que a gente às vezes para pensar? A gente pode entender dessa forma, então, que Deus é injusto, que traz para nós dores, punições, das quais nós nada fizemos, né? Então, como a gente sabe que Deus é bom, Deus é justo, a gente sabe que isso não é possível, né? Então, se há alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, alguma aflição, alguma vicissitude nós passamos nessa vida, é por conta de nós mesmos, das nossas imperfeições. Se não foi nesse momento, se eu não encontro a causa nesse momento, se eu não dei causa a nenhum problema que eu passo hoje, certamente isso aconteceu em outro momento, né? Então, vamos ver o que é que diz aqui. Logo no início, ele fala justamente, a gente já tinha começado na semana passada, e ele elenca aqui umas possibilidades, ele dá exemplo dessas aflições, como a perda de seres queridos e de arrimos de família, acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, reverses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, flagelos naturais, em seguida, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo, né? Como nós poderíamos pensar todas essas dificuldades, né? Se Deus é justo, se Deus é bom, como a gente poderia pensar que essas coisas aconteceriam com algumas pessoas e com outras não, né? Se a gente não acreditasse que alguma coisa aconteceu antes, se não foi nesse momento, né?
alguma coisa aconteceu antes. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que as coisas à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos, né? Então, ele próprio, Kardec próprio aqui, ele vai começando a refletir. Como é que a gente pode entender isso? Como é que, às vezes, dentro da nossa própria casa, existem pessoas com tamanhas diferenças? Um que nasce com plena saúde, forte, vigoroso, e outra pessoa extremamente adoecida. Por que tantas diferenças? Porque algumas pessoas conseguem serem muito bem-sucedidas e outras pessoas, por mais que lutem, por mais que trabalhem, não conseguem. Então, onde estaria? Né? É assim que ele questiona aqui. Ele está pensando e puxando a reflexão como nós também pensamos. Né? Então, se a gente acredita num Deus justo e num Deus bom, onde estaria a justiça? Onde a gente encontraria o porquê de tantas diferenças? Né? Se não fosse na questão da reencarnação. Como a gente poderia entender? Por que hoje determinadas dificuldades eu passo? Se não entender que eu tive uma vida, né, que a minha vida é única, mas eu tenho uma série de existências. Voltou, estamos ouvindo agora. Saiu geral, não foi? Foi. Então tá, vamos lá. Então ele diz assim: que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram na vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a Terra. Então, se a gente fosse acreditar nisso, e aqui algumas pessoas acreditam, né, que o espírito é formado no momento que vem, e não tem uma pré-existência, não tem vidas anteriores, como é que a gente poderia entender, né? Então, a gente só compreende as dificuldades, a gente só pode compreender essas dificuldades, essas dores, essas aflições que a gente hoje passa, justamente por conta das nossas outras existências, né? Do nosso processo reencarnatório. A nossa vida é uma vida que tem uma série de existências. Ela não começa aqui no berço e termina no túmulo, né? Então, nós passamos encarnação após encarnação nesse processo, né? Porque Deus entende, é tão justo, e que entende que nós só podemos crescer, nós só podemos aprender se nós tivermos outras oportunidades. Porque apenas em uma vida nós não conseguiríamos aprender tudo que nós necessitamos aprender. Nós não conseguiríamos resolver todos os nossos problemas que nós criamos e como nós criamos problemas, né? Então, vendo, refletindo, a gente vê que uma série de problemas somos nós nessa vida mesmo. A gente não precisa nem responsabilizar as vidas pretéritas para determinada coisa. Basta a gente sentar, refletir com honestidade e pensar. Muitas coisas fui eu. Foi a minha atitude, né? Foi a minha escolha. Ou a minha ausência, a minha falta de atitude também. Né? Então, ele coloca aqui para a gente assim: que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tanta miséria nesse mundo e merecer no futuro? A gente não poderia pensar num Deus justo dessa forma, né? Que puniria espíritos que nada fizeram, né? Ou puniria com o mal espíritos que fizeram bem. Aí seria a gente entender que Deus seria injusto, né? Então, como a gente não acredita nisso, a gente sabe os atributos dessa divindade, que é de bondade, que é de justiça, né?
Então, a gente sabe que se alguma coisa aconteceu na minha vida, se eu passo por determinadas aflições, se eu passo por determinadas dificuldades, se eu passo por determinada dor, né, é não por conta da divindade, mas por conta da minha imperfeição. Né? Então, se a minha vida eu venho plantando, né, dores, plantando discórdia, plantando sofrimentos aos outros, é isso certamente que eu vou colher, né? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, normalmente, quando nós sentimos, nós passamos pelas dificuldades, nós achamos que aquilo não está correto, né? Por quê? A gente pergunta por quê? A gente fica muito no porquê. Por que eu? Né? Isso aí está errado. Isso foi injusto, né? Mas é justamente isso. Será que Deus é injusto? Será que muitas vezes nós não cometemos erros e nós nos esquecemos quando somos nós que cometemos? Geralmente a gente só tem uma memória melhor quando as pessoas fazem alguma coisa conosco. Né? Quando somos nós que causamos as dores aos outros, a gente nunca acha que nós somos responsáveis, né, pelas dores. Então, é justamente isso aqui. Então, se alguma coisa acontece nessa vida, se tem um efeito hoje, se aparece, né, uma ponta de um iceberg, é porque a história é mais profunda. Né? É porque existe realmente uma causa. Se hoje eu tenho um efeito, que as dores, os problemas, as dificuldades, as vicissitudes, são esse efeito. Né? Mas que existe uma causa anterior. E essa causa está justamente nas minhas outras existências, né? Nesses outros meus atos equivocados, nessas outras vidas. Então, como eu infringi essa lei, uma hora Deus me oportuniza um momento de reparação. Então, essas dores, essas dificuldades que hora eu passo, é esse momento. Que muitas vezes nós não compreendemos, como justamente o Evangelho nos traz. É o meio que a justiça, a espiritualidade superior nos coloca para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se modificar, né? É nesses momentos que nós podemos nos movimentar, utilizar as nossas potencialidades, procurarmos, não quer dizer que na hora que você está com um problema, quando a gente fala de problema, de dor bem vivida, não quer dizer você cruzar os braços. Pelo contrário. Quer dizer que você vai se movimentar para resolver da melhor forma. Mas aceitar aquilo que não dá para ser modificado, né? Com resignação. Então, são essas dores bem vividas que dão justamente a condição de você reparar, né? Sem desespero. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, nem que nós passamos pelas dores com a maior tranquilidade do mundo. Não. A gente está dizendo que é preciso que a gente compreenda que nós precisamos fazer esse esforço, né? E quando a gente começa a compreender por que é que a gente passa pelas dificuldades, que Deus não tem nada a ver com isso, que o outro não tem nada a ver com isso, que a única pessoa que é responsável, na verdade, por isso sou eu, né? A gente para de culpar as outras pessoas, a gente começa a tomar uma postura diferenciada. E nós passamos a ver essas dificuldades de uma outra maneira, como uma oportunidade, né? Nem a gente se amargura culpando os outros, né? Nem a gente começa a se desesperar. Eu tenho que passar por isso, eu estou vivenciando esse momento, eu estou passando por uma dor pungente, por uma expiação, por uma prova, como dizia Emmanuel Achille, passe com dignidade, né? Então, levante sua cabeça. Você tem que passar por isso. É um momento, então, esse momento está chamando a sua atenção para que você comece a se alertar que alguma coisa precisa ser transformada. Algo em você precisa se transformar. Então, não importa se isso é resultado de uma imperfeição sua nesse momento, ou se foi em outro momento. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender é que ali existe algo que precisa ser transformado. Aquela dificuldade está me mostrando que alguma coisa precisa acontecer. E quando eu venço essa dificuldade, quando eu passo por ela com bem vivendo essa verdade, bem vivendo essa dificuldade, né? Isso aí me dá uma consistência diferenciada na vida. Isso me dá experiência. Isso faz com que eu fique mais forte.
né? E faz com que eu vá reparando os meus débitos dessa forma, né? Através das dificuldades. Então, ele diz assim: desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal e não fizemos. Se não fizemos o mal nesta vida, a fizemos numa outra. Então, ele está chamando a atenção aqui justamente para que a gente entenda. Se nós estamos passando por essas dificuldades nesse momento, pode ter sido por uma falha nossa, por um equívoco nosso, um erro nosso nessa vida, mas também pode ter sido em outra vida passada, né? Geralmente, quando a gente vê determinada expiação muito difícil, geralmente a gente pensa assim, não, deve ser de uma outra existência, eu não estou encontrando causa aqui. Isso só pode ter sido uma coisa de uma outra existência, né? Porque você não vê razão, você não encontra um motivo, por mais que você procure. Você diz, não, certamente isso é uma coisa, um equívoco meu, que eu preciso vencer. Mas fato é que tudo isso só ocorre por conta das nossas imperfeições, né? Por conta dos nossos erros. Então, nós erramos, então precisamos estar nesse processo de aprendizado. E as dificuldades são para isso, para que nós aprendamos. Muitas vezes, quando nós somos espíritos já amadurecidos, no plano espiritual, nós pedimos essas dificuldades, né? Porque a gente entende que é através dela que nós vamos nos depurar, que nós vamos ir nos melhorando, né? Essas imperfeições que nós temos, a cada dificuldade vencida, isso vai sendo melhorado, e nós vamos nos aproximando aí de ser um espírito melhor, né? E um espírito que quita suas dívidas, bem vivendo e bem suportando. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Então, quando nós nos equivocamos, nem sempre nós vamos reparar as nossas falhas naquela mesma existência. Então, se eu errei nessa existência, se eu cometi um ato muito complicado aqui nessa existência, não necessariamente eu vou reparar esse ato nessa existência, né? Embora que a gente esteja vendo aqui, pelo momento que nós estamos vivenciando, que a justiça divina ela anda muito rápida, né? A gente vê assim que os erros estão sendo muito mostrados, estão, né? Sendo tudo assim desmascarado realmente para que tudo que tiver ali encoberto seja descoberto e a gente possa estar reparando, né? A gente está passando por um momento que a gente verifica muito isso. Mas os erros que nós cometemos, não necessariamente nós vamos reparar nessa mesma vida, né? Por isso que às vezes a gente acha que alguém que cometeu uma falha muito grave, a gente diz assim, mas como é que pode? Depois de ter cometido um erro tão grande, fulaninho está muito bem, não acontece nada, e a gente acha que a justiça divina não aconteceu, né? Porque o processo também não é esse. Não, às vezes, a misericórdia divina é tão grandiosa que, entendendo que a gente não pode reparar tudo naquele momento, ela vai parcelando, né? Então, eu posso reparar uma falta que eu cometi na mesma existência e quitar essa falta numa única existência. Posso reparar em outras existências e pode entender a misericórdia divina de parcelar o meu débito, né? Parcelar e você vai quitando ali nas suas vidas, né? Na sua vida reencarnatória, nas suas reencarnações que virão pela frente. Porque muitas vezes nós cometemos erros tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós não conseguimos reparar numa única existência. Seria doloroso demais para nós. Então, nem sempre todos os erros que nós cometemos, nós vamos reparar na mesma vida. Mas fato é que uma vez que você comete uma atitude, certamente aquele seu equívoco volta para você, né? Se não nesse momento,
nas próximas vidas, nas próximas existências. Por isso que muitas vezes nós não entendemos por que é que algumas coisas acontecem conosco, né? Essa é uma das coisas que faz a gente pensar, por que é que eu estou passando por determinadas situações? A gente vê, às vezes, pessoas boníssimas, boníssimas, maravilhosas, passando por dificuldades que você diz, nada a ver, né? Mas onde é que a gente vai encontrar essas explicações, né? Se não nessa vida, só pode ter sido isso em outros momentos. Equívocos que nós cometemos em outros momentos. Mas que uma hora essa justiça chega, né? E encontra a gente. Uma hora a gente é convidado a essa reparação. E justamente esse espírito, quando nós estamos no plano espiritual, que nós entendemos isso, nós ficamos extremamente angustiados. Enquanto nós não quitamos isso, quando nós já somos espíritos arrependidos, amadurecidos, nós não temos tranquilidade, nós não temos paz. E tudo que a gente quer é que essa espiritualidade nos dê a oportunidade de voltar, de retornar para quitar, né? Por isso que muitas dificuldades que passamos, que também essa é uma possibilidade, muitas das dores que nós passamos, fomos pedidas por nós mesmos, para que nós pudéssemos aí aprender com essas dores, né? Já que nós não conseguimos aprender através do amor, através das lições do próprio mestre que veio há 2022 anos atrás, né? Já que a gente muitas vezes não escuta, né, as lições, não quer aprender, muitas vezes a gente diz assim, nossa, isso aqui está querendo me dizer alguma coisa, mas eu ignoro. Já que nós somos assim, a gente termina tendo que aprender através das dificuldades e das dores, né? Então, muitas delas somos nós que pedimos. A prosperidade do mal não é, senão, momentaneamente. E se ele não expia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação de seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, aqueles que passam pelas dificuldades, na verdade, compreendendo isso, todos nós passamos, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos aquelas coisas que são extremamente difíceis às vezes, de conviver, né? De viver, de passar. E, às vezes, a gente acha até que não consegue, né? Mas a gente tem justamente aqui agradecer por esse momento, porque chegou o momento da reparação. Chegou o momento em que a gente pode se quitar com essa lei, né? Então, nem tudo é simplesmente sobre dor, sobre sofrimento, sobre conta, né? Mas é também sobre libertação, é também sobre transformação, é também por a gente estar crescendo. E isso é muito importante para nós. E é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa, nesses aprendizados, a cada situação dessa vencida, a cada dor dessa ultrapassada, a gente vai ficando um pouco melhor, né? A gente vai se colocando no lugar do outro e dizendo, não, a partir de agora eu não quero mais fazer isso. Eu já sei como se sente. Porque essa o grande barato da lei de causa e efeito. É fazer com que você, num momento diferente, você se coloque no lugar daquele que você feriu, né? Daquele que você penalizou. E você disse, não, isso aqui não é muito bom, não é muito legal. Então, eu preciso aprender o valor das pessoas. Eu preciso aprender a respeitar o outro. E muitas vezes, como eu sou um espírito endurecido, eu só consigo aprender quando a vida vira, né? Quando essa roda gigante muda de lugar, me muda de lugar. E aí, eu sinto aquilo que o outro sentiu, né? Aquilo volta para mim. Então, nós só passamos por essas dificuldades por conta ainda do nosso atraso, né? Porque somos ainda espíritos muito imperfeitos. À medida em que nós nos transformamos, através dessas reparações, através da nossa evolução, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se tornando alguém melhor. No momento que a gente se torna espíritos melhores, nós não passamos mais por provas e por expiações, né? Esses espíritos não precisam mais provar, serem provados, né? Não precisam mais aprender, não precisam passar mais por dores, né? Mas visto que nós somos ainda esses espíritos imperfeitos, e lembrando também que aqui a Terra é um planeta de provas e expiações, e para cá vêm espíritos justamente devedores, né? Espíritos imperfeitos, espíritos que precisam se quitar com essa lei, as leis universais, leis de amor, de bondade. Então, a gente vem para cá para isso, para aprender sobre essas leis. Aprender a ser manso, humilde de coração, como pedia Jesus, né? A sermos pessoas amorosas, mais amorosas. E parece contraditório, mas como justamente nós somos esses espíritozinhos, é através da dor que a gente vai
potencializar essa reflexão. É só a dor que faz com que a gente tenha esses movimentos, né? De se movimentar intelectualmente e moralmente, né? Para que a gente vai ficando cada vez mais, um pouquinho mais melhor, através dessas dores bem vividas, bem vivenciadas, né? Então, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma injustiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Né? Então, aqui está falando muito também da lei de causa e efeito, né? Que é assim que a gente tem que entender. O espírito é livre, ele tem livre-arbítrio para escolher aquilo que ele quiser. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, mas ele é herdeiro das suas escolhas, né? Então, eu acho que tem um amigo de Camilo Castelo Branco, eu não me recordo, eu não sei se é Mário Sobral, precisamente o nome dele, ou se é outro, que agora eu não estou me recordando. Mas, enfim, ele nasceu rico, nasceu de uma família abastada, herdeiro de uma família, é uma pessoa que teve uma educação muito boa, né? Tinha uma família, tinha uma esposa e tinha 2 filhos. Então, ele tinha uma amante e, por conta dessa amante, ele deixou a família. E foi, assim, uma paixão tão fulminante que ele terminou, por conta de uma traição, matando essa amante e se matando também, né? Então, ele volta na outra vida analfabeto, porque ele não utilizou todo aquele conhecimento dele para algo positivo. Ele nasceu na outra vida pobre, miserável, pedindo esmola. Dona Ivone conheceu ele pedindo esmola nas ruas do Rio de Janeiro, ainda conseguiu conhecer ele. Ele veio com dificuldades, visto que ele tirou a própria vida, ele veio com problemas muito sérios de saúde. Como foi um feto que veio com defeito, a mãe rejeitou, ele foi criado por uma lavadeira, que era espírita, com muita dificuldade, né? E aí, a filha dela, que era justamente a amante, cuidava dele como irmã, né? Nessa oportunidade. Então, para que a gente começar a pensar que justamente tudo aquilo que nós fizemos, que nós fazemos, é o que nós vamos encontrar nas próximas vidas, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela é muito justa, né? Então, tudo aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Se eu tenho condição de auxiliar algumas pessoas e eu me nego a isso, eu venho numa condição diferenciada, né? Para que eu possa aprender. Então, existem algumas dificuldades, veja, que fui eu que plantei numa existência anterior. Eu tenho toda uma condição de crescer, de evoluir, de me desenvolver, de ajudar outras pessoas. E eu não faço nada com tudo aquilo que a providência divina me deu por bondade, né? Então, eu acabo com a minha vida, levo a minha família, a filha terminou nos bordéis, o filho terminou delinquente, preso. Eu acabo com toda a minha família. Eu não tenho direito de vir com uma família, porque eu não dei valor, eu não respeitei a minha família, né? Então, não tive direito de vir com uma família. Então, tudo isso são consequências de atitudes anteriores, né? Como é que a gente poderia entender uma pessoa dessa, pedindo no meio da rua, nessa condição, com muitas dificuldades, com muitos problemas de saúde, né? Se em outra existência foi tão rico, tão educado, né? Com toda a condição que teve com a educação. Então, isso tudo é para a gente pensar porque é que hoje a gente pode estar passando por algumas dificuldades, né? Essa herança, ela vem. Então, nem sempre numa mesma existência a gente vai reparar os erros, mas certamente chegará esse momento, né? Da gente se quitar com a justiça divina e com as leis universais. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra
como mundo expiatório as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus deste mundo. Então, é justamente o que a gente falava. A gente não pode esquecer dessas duas coisas, né? Como é que a gente pode entender as nossas dificuldades hoje, se não através da reencarnação? Se não entendendo que eu tive muitas outras existências passadas e que eu tive as minhas vidas, as minhas relações, né? Que eu me equivoquei nessas outras vidas, que eu errei. E geralmente não precisa de muita coisa para a gente entender em qual área a gente se equivocou, não. E aonde estiver a nossa maior dificuldade nessa vida, geralmente é ali, o nosso maior processo de transformação que a gente precisa fazer, né? Às vezes, é no campo do orgulho, né? A gente passa por determinadas situações que a gente se sente, né? Nossa, a gente se sente extremamente mal com determinadas coisas que algumas pessoas fazem, que dizem, sabe por que fulaninho fez isso? E a gente não entende. Às vezes, como diz aqui, numa tenra infância, né? Acontecem coisas com as crianças que você diz assim, mas como é que pode? Com a criança, que relação tem? Né? Como é que a gente poderia entender essas dificuldades se a gente não tivesse as existências anteriores, né? Se intrincado com essas pessoas, e essas pessoas, de uma maneira ou de outra, a gente nasce justamente onde tem que nascer, junto dessas pessoas que a gente tem que resgatar, que reparar, que está ali, nem tudo é reparação, nem tudo é débito, né? A gente também faz afeições, a gente também cria afeições com as pessoas, a gente também faz coisas boas, e por isso mesmo, uns têm mais facilidades que outros. Por isso mesmo, uns têm situações melhores que outros. Então, se eu plantei coisas boas, certamente eu também vou colher essas coisas boas. Eu não estou colhendo resultados simplesmente de colheitas negativas, né? Eu colho tudo aquilo que eu escolhi plantar. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão na vida presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências. Se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, são esses aflitos que passam por essas dificuldades, justamente entendendo as suas aflições sem revolta, entendendo essas dificuldades. A gente vê pessoas, Chico contava uma história de uma mãe que foi procurar por ele, que dizia assim, olha, meu filho já não tem perna, não tem braço, e mesmo assim, ele procura um local para se jogar. Ele vinha já de muitas encarnações com suicídio e continuava com os mesmos propósitos. E aí os médicos disseram que ele teria que amputar o resto dos membros. Olha como é que a misericórdia divina age. E muitas vezes a gente vê um negócio desse, às vezes com um olhar muito pequeno, não entendendo da espiritualidade, a gente diz assim, mas como é que pode? Quanto sofrimento? E muitas vezes, na verdade, é a ação da espiritualidade em favor de nós. Né? Isso tentando evitar que essa pessoa, esse espírito, mais uma vez, perdesse a encarnação, né? E aí dá uma gangrena no membro que ainda existia nele, e é preciso ser amputado para que ele pudesse cumprir o resto de sua encarnação sem mais um suicídio. Né? Então, essas dores é que justamente muitas vezes nos salvam a encarnação. Né? É o aprendizado que nós precisamos ter. É a situação que nós precisamos passar para que a gente possa se tornar espíritos melhores, para que a gente possa compreender, né, que existe uma lei. E enquanto nós não entendermos essas leis, que são de amor, né, de bondade, de paz, de respeito ao outro, e que a gente jamais vai ser feliz sozinho, a gente só é feliz definitivamente quando a gente vê que os outros também estão felizes e que a gente pode proporcionar felicidade às outras pessoas. Né? Que a gente não vai ser feliz sozinho nunca. E enquanto eu não aprender que eu tenho que respeitar o outro, que eu tenho que servir ao outro, né? Que eu tenho que ter fraternidade, bondade com todas as pessoas, que é esse outro, né? Eu também não vou ser feliz. E é essa lei que a gente tem que aprender, que a gente está aqui tentando aprender, a ser um pouquinho melhor, né? Tirando um pouco do nosso orgulho, um pouco da nossa vaidade, esquecendo o nosso eu, para que a gente comece a entender que nós fazemos parte dessa família,
que é universal. Então, não é só a minha família consanguínea, é a minha família universal, é o meu vizinho, é aquele que está no meio da rua, é aquele que está lá em outro país, é aquele que eu nem sei. Somos todos nós, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Uma outra razão, justamente, que ele fala aqui, é justamente a questão da destinação da terra, né? Que a gente já tinha comentado. Essa é uma outra razão da questão das nossas aflições pelas quais a gente passa. Então, ele diz assim, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições, né? Então, somos aí esses espíritos que ainda estão a caminho dessa perfeição. Um dia nós seremos espíritos melhores, espíritos perfeitos, mas até lá nós temos uma grande caminhada, né? Então, estamos num planeta que está relacionado conosco, passando por situações, por vivências que têm relação conosco. Se não tivesse, nós não passaríamos, né? Porque Deus não permitiria nenhuma injustiça, porque Deus é sumamente bom e justo. Então, nós estaríamos num mundo mais elevado. Isso ocorreria que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. No item 8, ele diz assim, as atribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Então, muitas vezes, nós passamos por situações, e é justamente essas expiações, elas são impostas, né? A espiritualidade superior nos impõe as expiações, porque justamente nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, revoltados, né? Que não entendemos, espíritos ignorantes, que não entendemos ainda o bem. Então, a espiritualidade termina nos impondo essas dificuldades, mas objetivando o nosso progresso, objetivando a nossa perfeição. Mas, quando nós somos espíritos que já cresceram, espíritos que já se arrependeram, que entenderam, que cometeram muitos equívocos, que se arrependeram desses equívocos, que desejam reparar, no mundo espiritual, quando nós estamos lá, que estamos já conscientes daquilo que nós somos e aquilo que nós fizemos, nós mesmos pedimos essas dificuldades, essas provas, né? Para que, bem vivenciando essas provas, a gente possa estar nos desenvolvendo, continuando o nosso crescimento, né? Porque a gente sabe que quando a gente se equivoca, quando a gente erra e que a gente permanece no erro, a gente estaciona, né? Mas quando nós entendemos isso, somos espíritos que já conseguiram atingir esse equilíbrio no mundo espiritual e essa compreensão, nós mesmos pedimos essas dificuldades, para que a gente possa continuar o nosso crescimento e a nossa caminhada em direção a Deus. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado, que elas punem, e provas para um futuro que elas preparam. Então, muitas vezes somos nós que pedimos, né? Ele fala aqui, somos nós que pedimos essas dificuldades para que nós mesmos passamos. Então, existem essas duas possibilidades. Ou a espiritualidade nos impõe essas expiações, ou nós, como já estamos em equilíbrio, amadurecidos, nós mesmos pedimos essas dificuldades. No item 9, ele fala o seguinte: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Muito legal isso. Então, nós temos essas possibilidades. Então, a espiritualidade escolhe para nós as provas, nós próprios escolhemos as provas também. Então, vamos lembrar uma passagem que tem do cego, né? O cego de Jericó, que Jesus da cura do cego de infância. Cura do cego de infância. Quando Jesus cura este cego, que os próprios apóstolos dizem assim, Senhor, este cego, essa dificuldade, essa dor, essa aflição dele é por causa do erro dos pais ou por causa do erro dele? Que Jesus diz, nem de um, nem de outro, mas para que nele fosse exercida a misericórdia divina. Os espíritos, quando eles querem dar um salto evolutivo, né, eles pedem determinadas expiações, né? Porque sabendo que vivenciando muito bem essa dificuldade, eles vão vencer estágios, né? Eles vão dar um salto,
evolutivo muito grande em direção ao Pai. E aí, muitas vezes, é o próprio Espírito que pede essa expiação. Então, nem tudo é imposto, nem toda expiação é necessariamente uma imposição ou o resgate de uma dívida. Então, muitas vezes pode ser o Espírito querendo justamente dar essa evoluída nesse seu processo, né? Esse salto no seu processo evolutivo, pedindo essa expiação, né? E aí a gente vê que esses espíritos não são espíritos revoltados, são espíritos que passam, a gente vê às vezes pessoas passando por dificuldades muito duras, muito sérias, né? Que você diz assim, nossa, que tranquilidade, como é que fulaninho passa por isso? Manso, tranquilo, consciente, né? Isso muitas vezes quer dizer que pode querer dizer que esse espírito ele é muito consciente, né? Pediu essa dificuldade para vivenciar, porque sabia que vem vivendo essa dificuldade, né? Vencendo essa dificuldade, geralmente, né? Com muita força, com muita energia, com muita disposição e alegria, né? Eles vão dar um salto muito importante aí no seu processo evolutivo. Então, é isso, né? Chegamos, na verdade, mesmo que tenha o ponto 10, ele termina ficando justamente nisso tudo que a gente trouxe, né? Então, entender que essas aflições todas, seja no presente ou no passado, é resultado das nossas imperfeições, dos nossos erros, mas que nós podemos e devemos correr atrás. A gente não precisa, não está falando que a resignação ela tem que ser cruzada aos braços. Está dizendo que a gente tem um processo aí para ser feito de transformação em nós mesmos, para que a gente possa cada vez mais caminhar para Deus, né, Carlinhos? É isso mesmo, né, Carlene? Mais uma vez, boa noite aos nossos irmãos. Se alguém chegou depois, né, tanto presencial, quanto aqui pelo virtual, quanto no plano espiritual, né? Que Jesus abençoe a todos nós. Hoje a gente conversou um pouco sobre porquê de muitas aflições nossas, né? Semana passada a gente conversou que parte delas são porque atos que a gente faz nessa encarnação atual, né? Comportamentos nossos que não faz bem nem a gente nem ao próximo, né? E tudo que a gente faz, né? Toda ação gera uma consequência, uma reação, né? A colheita, quer dizer, o plantio gera uma colheita. Então, tudo que a gente faz hoje, lá na frente, né? Ou pouco tempo depois, ou muito tempo depois, vai ter um retorno, uma consequência, tanto de bom quanto de ruim. Então, as aflições, infelizmente, são por conta das nossas inconsequências. Mas hoje a gente viu que parte também dessas aflições são por coisas que a gente fez em outras encarnações, em outras vidas, que é normal que isso aconteça, né? Porque nada dá um salto grande, é passo a passo, devagarzinho, devagarzinho. E até porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Estamos em um mundo de prova e expiação. Então, é natural que a gente caminhe a passadas curtas e lentas, porque numa encarnação a gente quita um pouquinho, mas a gente faz outras coisas erradas. Na outra a gente não dá nem bola para nada disso. Então só vai estendendo um pouquinho mais, né, essa situação. Mas assim somos todos nós, né? Por isso que quando o Cristo falou, eu venci o mundo, é porque ele venceu tudo isso, né? No o tempo dele, no momento dele, ninguém sabe quando, aonde, que mundo foi, mas aconteceu, né? E nós estamos aqui para fazer a nossa parte, a nossa evolução. Porque é interessante que se a gente for olhar os itens mais à frente, vai ter um que é chamado motivo de resignação, né? Então, a gente compreendendo as aflições de hoje, compreendendo a nossa vida hoje, faz a gente poder entender que resignação é essa, para que a gente não caia em revolta
Infelizmente, a gente chega ao ponto de colocar a culpa nos outros, num filho, numa filha, num esposo, num espírito, qualquer que seja, ou até mesmo em Deus, né? Essa nossa falta de resignação, de compreensão, né? De o porquê que nós estamos vivenciando tal situação hoje, né? Mas como a gente falou, não é fácil e não é da noite para o dia. A prova é essa, as reencarnações, né? A prova é essa, um mundo como esse de prova e expiação, né? Todo dia a gente vê coisas ruins aparecendo, desencarnes coletivos, né? Mas nada é sem uma programação de Deus, principalmente um desencarne coletivo, né? Quando a gente vai estudar tanto a reencarnação quanto o desencarne, a gente vai poder compreender muita coisa que está acontecendo. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer a nossa parte, né? Então, meus irmãos, esse foi o tema de hoje. Carlene, tu vai dar continuidade nele semana que vem ou tu já vai avançar para o outro tema? Não, para esquecimento do passado, porque a gente já falou que tinha, era isso mesmo, era relacionado a isso mesmo. Né? Às vezes as pessoas passam pelas dificuldades sem reclamar, né? Sem murmurar. E, assim, são grandes exemplos, né, para nós todos, de uma compreensão anterior, né, que já adquiriu, ou de estar ainda muito consciente de que foi ele próprio que pediu essa prova, né? Então, a gente tem um cara que tem ele faz umas palestras, que ele não tem os braços nem as pernas, ele é casado, tem um filhinho, ele faz tudo, extremamente feliz, extremamente feliz. Tem pessoas cegas, pessoas surdas, quer dizer, tem todos os tipos de dificuldades do mundo, mas isso não as impede de vivenciar, né? O que de melhor essa vida pode também proporcionar, porque dificuldade todos nós temos. Então, o resto de todos os pontos aí era justamente isso, essa compreensão, né, desses espíritos que muitas vezes escolhem essas dificuldades, dão esse salto, né, espíritos que passam pelas dificuldades sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar contra a espiritualidade superior, e é por isso mesmo que esse capítulo é tão importante. Ele fala de nós, ele fala das nossas dificuldades, ele fala das nossas dores. Você vai ver a gente vai ver aí o mau remédio, a gente vai ver aí o esquecimento do passado, a necessidade de todas essas coisas, de todas essas dores para nós que somos ainda tão imperfeitos. Então, não teria outro mecanismo. Foi o mecanismo que a justiça utilizou. Quer dizer, até o que nós temos, que é muito nosso, a misericórdia divina utiliza em nosso favor, para transformar a nossa realidade em algo melhor, para que a gente, enfim, possa despertar para entender por que nós estamos aqui, por que nós passamos por isso. E por mais difícil que às vezes a vida possa parecer, né? É isso que nós temos que vivenciar, é isso que nós temos que ultrapassar, e nós vamos ser espíritos felizes se nós bem vivermos cada uma dessas dificuldades, com muito esforço, é bem verdade, mas precisa disso, de nós, nosso, né? Desse nosso esforço, dessa nossa boa vontade para vivenciar e ultrapassar cada uma dessas dificuldades. Então, meus irmãos, semana que vem a gente vai para o próximo tema, esquecimento do passado, e a gente vai poder entender por que a gente não lembra de muita coisa que a gente fez, principalmente em outra encarnação, né? Será que se a gente lembrasse de tudo que a gente fez, coisas ruins e coisas boas, será que a gente ia ter o foco para essa encarnação atual, né? Já que mesmo a gente se esquecendo, não tendo a lembrança, é muito difícil, né, para que a gente viva a nossa vida sem se importar com a vida do outro, sem se importar com outras coisas. Então, veja, se a gente tem no esquecimento, é difícil a gente viver a vida da gente, avalie a gente tendo uma recordação de coisas que a gente fez. E será que a gente está preparado para saber de tudo isso? Então, Se fica a nessa vida, reflexão. né? Porque basta a gente lembrar, não precisa nem muito longe, não. Se nessa vida a gente se lembra de algumas coisas que aconteceram no passado, isso dá boas sensações para nós? Pronto, então fica a reflexão e semana que vem a gente aborda esse tema, né, esquecimento do passado, e a gente vai ver que é necessário, que faz parte,
né? Então, assim, meus irmãos, a gente encerra agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, né? A irmã, ela citou exemplos do livro Memória de um Suicida, então a gente não pode esquecer dos nossos irmãos, os lanceiros de Maria, né? Que faz a guarda, a guarnição, toda essa proteção espiritual e mediúnica em nossas vidas, quando a gente se conecta a Deus, à espiritualidade, né? Então, agradecemos a todos os irmãos que estiveram aqui hoje presentes, presencial, virtual e espiritual. Que Jesus abençoe. E se Deus quiser, amanhã a gente volta, conversando um pouco sobre o livro dos médiuns. E um abraço a todos e fique com Deus. Abraço, boa noite a todos. Boa noite, boa noite.